Boa tarde, vamos iniciar mais uma conversa no âmbito da terceira edição das entrevistas com inovadores do INEP. O nosso objetivo com estas entrevistas é partilhar o conhecimento e as ideias de pessoas que em diferentes áreas de atividade dinamizam e concretizam iniciativas inovadoras. Temos connosco o professor Paulo Vieira, do Instituto Politécnico da Guarda, a quem agradeço a presença e vou passar a apresentar. O professor é doutor em Informática e Automática pela Universidade de Salamanca, mestre em Ensino de Matemática no terceiro ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário pela Universidade do Minho, é mestre em Matemática pela Universidade de Lisboa, licenciado em Matemática Pura pela Universidade do Porto, desde outubro de 2000, que é docente no Instituto Politécnico da Guarda e atualmente é professor adjunto. Foi entre 1999 e 2000 monitor no Departamento de Matemática Pura na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e é ainda membro da UDI, Unidade de Investigação do Interior, e colabora desde 2015 no grupo de investigação BISIT, Bioinformática, Sistemas Informáticos Inteligentes e Tecnologia Educativa na área da Inteligência Artificial. Muito obrigada uma vez mais, professor, pela disponibilidade em estar aqui connosco. Obrigado, Ana. Bom dia. Portanto, uma vez que exerce funções no Instituto Politécnico da Guarda, mas é mais especificamente na Unidade de Ensino e Investigação, portanto, na Escola Superior de Tecnologias e Gestão, certo? Sim. E, portanto, eu gostaria que me falasse um pouco das áreas a que se dedica, quais é que são as áreas específicas da sua intervenção. A minha intervenção no Instituto Politécnico, quando entrei para cá, comecei por trabalhar mais na área da matemática e atualmente, como doutor em informática, estou agora na UTC de informática. As áreas de trabalho, das disciplinas normais, não é? de programação, de redes, mas desde algum tempo para cá que a gente se tem debruçado é sobre a área dos dados, mesmo devido à minha formação em matemática e informática, e com os dados na área de inteligência artificial, que vem do meu doutoramento, e também a área de blockchain, que vem de um pós-doc que fiz, que estive a fazer uns trabalhos em pós-doc. Pronto, e é dessas áreas em que eu, principalmente ultimamente, tenho desenvolvido a minha investigação e tenho feito algum desenvolvimento. O ano passado, o ano transato, abrimos o TESP em Ciência de Dados, que foi a primeira entrada do Politécnico na área dos dados, não é? Assim, uma entrada mais direta. Havia algumas disciplinas ligadas aos dados, mesmo a própria matemática, ligada à estatística, trabalha com dados, mas o curso na área dos dados foi o primeiro, foi um TESP, que é um curso profissionalizante superior. Este ano abrimos a licenciatura em Ciência de Dados e Inteligência Artificial, que é que no país nós temos 3 cursos em inteligência artificial, 2 são em universidades e este é o primeiro nos politécnicos. E este é o nosso vanguardismo, porque o ensino no politécnico é um ensino diferente, não é tão conceptual, é mais ligado à prática. Isto quer dizer que as pessoas que vão ser licenciadas por nós, os primeiros que vão sair, eles vão estar muito ligados à programação de IAs. E como as nossas IAs são programadas ligadas aos dados, todos aqueles problemas que estão levantados pela privacidade e segurança dos dados, no nosso curso são tidos em conta, são tidos e achados, assim como no TESP. O TESP que nós criamos já tem uma ligação muito forte com problemáticas ligadas ao RGPD e à privacidade dos dados, e a nossa investigação tem seguido esse caminho. Junto com isto aparece a área de blockchain, porque o Politécnico em 2018, a Comissão Europeia lançou um projeto, que é o EBSI, que foi a construção de uma plataforma de blockchain europeia com serviços. E o Politécnico, em 2021, ganhou uma concessão do nó, ou seja, uma plataforma de blockchain
é um conjunto, é uma rede de nós, em que cada nó pode ser um cluster de máquinas conectados em peer-to-peer, quer dizer que todos estão conectados a todos, este é um princípio, depois há algumas variantes, e a Comissão Europeia começou por atribuir concessões, um por país, depois acabaram, há um outro país que tem que foi-lhes atribuídos 2 concessões, por exemplo, a Espanha, mas o nó português foi o Politécnico, que ganhou a concessão, e junto ao nó há ali um conjunto de serviços em que o Politécnico em 2021 teve que pôr esse conjunto de serviços, e a concessão pressupunha a disseminação da forma de funcionamento da blockchain junto dos serviços da administração pública com use cases em que podiam ser experimentados de como é que isso poderia ser, como é que poderiam usar uma plataforma blockchain, neste caso a EBSI, a plataforma europeia, como é que o podiam fazer. E então há um conjunto de casos de uso, que eram, por exemplo, os diplomas, a notarização, os documentos de notário, em que foram dadas formações de como é que isso poderia entrar na blockchain europeia. Pronto, quer dizer que o vosso Instituto Politécnico da Guarda está na vanguarda com estes projetos inovadores, quer a nível de TESP, quer a nível de licenciatura, na área da ciência de dados e inteligência artificial. Estava a pensar nas suas funções enquanto investigador e de que forma é que poderemos ver daqui sair deste Instituto Politécnico projetos de investigação nestes domínios, na área das ciências de dados e da inteligência artificial, num papel próximo, numa construção de interseção entre a administração pública e o vosso Politécnico, o Instituto Politécnico da Guarda. Relativamente a isso, ainda relativamente às blockchains, o que aconteceu é que nós, depois em 2021, começámos a fazer formação interna, que era para criar um centro de competências, que começou por ser pensado que seria em blockchain, que era para depois, com esse centro de competências, podermos dar formação a todo tipo de entidades para que conseguíssemos fazer uma coisa que é a tokenização da economia, isto é, a transformação, a digitalização de alguns aspectos da economia para escrevê-las em smart contracts para colocar na blockchain. Isto é um processo que está em andamento, não é? Com o tempo nós começamos a verificar que o melhor provavelmente seria criarmos um centro de competências que englobasse as 3 áreas, os dados, a IA, a inteligência artificial, e a blockchain. E isto porquê? Porque o curso que a gente estruturou em dados, em inteligência artificial, é um curso em que as IAs são criadas a partir de sistemas de aprendizagem que são baseados em dados. E então nós temos que medir a qualidade dos dados que a gente tem e não deixar que eles sejam infectados nem que possuam conteúdos que não são, que sejam alteráveis. E isso as blockchains aqui entram um bocado a ajudar tudo isto. Então criarmos aqui um ecossistema que envolve no fundo as 3 metodologias e três tecnologias, dados, inteligência artificial e blockchain. Relativamente à investigação que nós temos feito aqui, nós temos trabalhado em coisas como a computação para a privacidade, temos trabalhado, no caso da computação para a privacidade, temos feito um tipo de coisas que é, imagine sistemas de autenticação em multi-party computation, em que, por exemplo, a nossa biometria não está só num servidor, mas está em mais que um servidor, e em que a autenticação é feita pelas partes de forma diferente e cada uma das partes confere independentemente a autenticação e depois é enviado para um servidor e esse servidor, mediante o resultado das partes, é que valida as autenticações, entre outras coisas. Por exemplo, nos sistemas de privacidade de dados, imagino que é fazer verificação, em que a verificação
É feita, pronto, é isso, a verificação. Imagine operações, imagine que estamos a fazer aritmética, que estamos a fazer somas, em que cada um dos servidores independentemente recebe valores e em que eles, os três, têm protocolos de comunicação em que conseguem fazer operações aritméticas com uma soma dos valores que cada um deles tem, sem nunca comunicar ao outro qual é o seu valor, mantendo o seu valor em privacidade. E, no entanto, através de um protocolo de comunicação dado, nenhum deles transmite o valor que tem ao outro, mas apesar disso conseguem fazer as operações. Pronto, coisas destas nós estamos a fazer, por exemplo, em aulas. Falou-me há pouco também no âmbito do RGPD, que poderia ser uma mais-valia, ou que estão empenhados nesse sentido. De que forma é que nos pode trazer isso? Relativamente ao RGPD, nós temos o curso de dados em que os alunos aprendem a desenhar planos de respeito pela privacidade, em que são tidas, por exemplo, imagine que precisa de fazer uma determinada verificação acerca, sei lá, do número de bilhete de identidade. E em que isso é pedido, por exemplo, a um servidor. Na computação para a privacidade, uma das coisas que nós fazemos também é a computação homomórfica. Então, os dados, antes de serem operados, eles são transpostos através de uma coisa que são chamados homomorfismos para outro tipo é como se eles fossem transformados, os números fossem transformados noutros números, e em que se consegue operar nesse sistema e depois consegue-se voltar a obter os resultados iniciais. Ou seja, as máquinas fazem operações na mesma, corretas, só que estão a operar sobre dados com os quais não conhecem, e quando nós consultamos, conseguimos voltar ao sistema criptográfico inicial e então para a máquina que esteve a fazer operações, aquilo é transparente. Então, mas isso é demonstrar o valor da aplicação da ciência ao desenvolvimento também da sociedade, não é? Sim. Sabemos que o vosso instituto, o Instituto Politécnico da Guarda, tem uma abordagem de conhecimento e de investigação muito próxima do tecido empresarial da vossa zona, não é? Portanto, de que forma é que vocês fazem esta ligação entre o tecido empresarial, o desenvolvimento de novos serviços e de novos produtos, na transferência deste conhecimento da ciência também aplicado ao mercado e à academia? Portanto, como é que fazem esta tríade? Bem, todos os nossos cursos têm aquilo que se chamam jornadas, em que há uma ligação entre as jornadas de cada curso e a área de ciência de dados e inteligência artificial vai começar a ter as suas, teve já o ano passado, em que há aqui uma ligação entre o que se está a fazer nas empresas e o que a gente faz na academia através das jornadas em que nós fazemos a apresentação de trabalhos e em que temos o contacto mesmo de ex-alunos e coisas do género. Além disso, nós temos as candidaturas, temos um gabinete de projetos e o gabinete de projetos vê os projetos que existem ao nível europeu e a outros níveis e prepara as nossas candidaturas. E, pronto, e as candidaturas são tidas em conta, tendo em conta o nosso know-how, não é? O que a gente conhece, já há um conjunto de parceiros que nós já temos mais ou menos fixos e é a partir daí, mesmo porque de cada vez que nós temos que fazer um curso ou tivemos que fazer isso em relação ao teste de dados e tivemos que fazer isso em relação à licenciatura, há ali um conjunto de disciplinas que são áreas de projeto que já pressupõem alguma ligação ao tecido empresarial. E mesmo... Professor, é preciso apontar novas diretrizes de inovação na administração pública?
e desenvolver novas capacidades, novas competências científicas? Sim, nós agora temos vamos criar o Centro de Competências, que é exatamente para isso. Nós vamos ter o Centro de Competências e com a nossa licenciatura, com o nosso STESP, vamos conseguir dar formação às pessoas da administração pública, e eventualmente, alguns dos nossos alunos vão trabalhar para aí, estão capacitados para criar inteligências artificiais, estão capacitados para tratar dados, para organizar os arquivos, e quer sejam os nossos, quer sejam outros, há uma coisa que vai acontecer, vai ser a introdução da IA em toda a administração pública. E nós estamos a preparar pessoas para fazer não só a criação de IAs, como fazer a gestão de IAs. Uma coisa vão ser as pessoas, os programadores que vão conseguir criar as IAs, outra coisa vão ser os gestores que também vão ter que aprender a fazer a gestão das suas IAs. Por exemplo, imagino que tenho um assistente agora aí no INA, um assistente virtual, e é preciso programá-lo, e é preciso ajeitá-lo aos contextos. Isto vão ter que ser as pessoas ligadas à gestão, vão ter que ser os programadores, e todo tipo de tarefas. Mesmo há um conjunto de tarefas cognitivas que cada vez mais vão ser apoiadas através das IAs. Então, nós dos nossos cursos vão sair criadores de IAs, vamos preparar gestores de IAs, preparamos as pessoas para criar planos de respeito com o RGPD. Essas pessoas nas nossas licenciaturas estão habituadas a trabalhar com contextos de privacidade, em que a transmissão de dados é sempre baseada em transmissão de pouco conhecimento para a outra parte, só o necessário, e tem sensibilidade para toda esta questão da privacidade dos dados. Quando é que se está a ultrapassar, primeiro, o que é permitido pelo RGPD e outras coisas que podem pôr em perigo até a forma de vida das pessoas, porque nós cada vez mais somos dados, a nossa vida cada vez mais é dados, cada vez mais são documentados. Que desafios é que estão identificados por vós, Instituto Politécnico da Guarda, nestas áreas da ciência de dados, na inteligência artificial? O que é que podemos ainda esperar mais do Instituto Politécnico da Guarda e as entidades da administração pública e os cidadãos? Está a acontecer, há uma quantidade massiva de dados que é adquirida. E um dos desafios é organizar esses dados em armazéns de dados, de forma a conseguir transformá-los em conhecimento e que possamos depois, através de programação de IAs, extrair daí conhecimento e preparar as IAs e parametrizá-las para ajudarem-nos a tomar melhores decisões. Ou seja, dar utilidade à grande quantidade de dados que estão a ser criadas, organizando-os, introduzir inteligências artificiais para apoio cognitivo em toda a administração pública e nas empresas, mas para nos libertarem a nós humanos para outro tipo de coisas. Não são só as tarefas rotineiras, são mesmo tarefas de cognição. E pronto, isto são os grandes desafios. E fazer tudo isto em segurança, porque repare que todas as nossas, em segurança e para bem da humanidade. Nós não podemos deixar que, por exemplo, a inteligência artificial tenha uma agenda própria. Pronto, isto são dos grandes desafios que nós temos pela frente, são as condições de moralidade nas máquinas. Quando as máquinas começarem a decidir sobre condições de moralidade, pronto, nós temos que ter todo esse cuidado. Todo o desenvolvimento da tecnologia, cada vez mais, tem que estar de acordo com o bem da humanidade.
e só deve ser feito nesse sentido. Pronto, e depois temos que fazer tudo isto em segurança de dados. Porquê? Porque imagino que é estar como é que a IA é programada? Através da aprendizagem a partir de datasets. Imagino que os datasets são alterados. Os dados são alterados, então está a treinar IAs com dados alterados. É o que algumas pessoas dizem que a IA enlouqueceu. Então temos que ter os dados com os quais estamos a treinar as IAs têm que estar segundo princípios de segurança muito fortes. Pronto, e daí que entra, por exemplo, as blockchains que ajudarão nesses princípios, nessa manutenção dos princípios de verdade. É um trabalho árduo, meticuloso e com grande ética. Sim. Essencialmente, é um trabalho que nós temos que fazer tendo sempre como princípio que estamos a servir o homem. Não é? Porque a IA é a maior ferramenta criada pelo ser humano, até agora. E nós estamos aqui perante 3 ferramentas disruptivas, muito disruptivas na nossa forma de viver, que são os blockchains, são os dados, a grande quantidade de dados que nós estamos a criar e estão a ser organizados. Imagina o que é o Facebook daqui a uns anos, em que consegue ter bancos de dados da vida de pessoas inteiras. Está a ver? A vida de uma pessoa inteira documentada, não de uma, mas de milhares. E depois agora imagina o que se consegue fazer com isto. Quem fala do Facebook fala de outras plataformas, porque elas agora estão no início, mas daqui a uns anos estão a tomar os tempos de vida de pessoas. E se calhar daqui a uns tempos de gerações. E agora, a partir dessa quantidade de dados que eles estão a organizar, e que vão ser organizadas, consegue recriar muita coisa nos seres humanos. E isso tem que ser bem feito, porque para que isso não se volte contra nós. E todos estes princípios. Então, uma das grandes coisas que se tem que se estudar é a moralidade das máquinas. São os princípios de moralidade das máquinas. Pronto. Os gestores da administração pública podem chegar junto de vós e desafiá-los para projetos inovadores e experimentais? Nós, por exemplo, no nosso caso no curso de dados, temos uma disciplina de gestão de projeto, além das disciplinas de estágio. E estas disciplinas de gestão de projeto é já para fazer a conexão, nós verificamos junto do setor empresarial algumas necessidades que tenham e começamos a pôr em projetos embrionários. E se houver algumas empresas ou entidades que cheguem junto de nós e vejamos que têm algo que possa ser desenvolvido dentro das nossas disciplinas de gestão de projeto, começamos aí. E depois é um caminho a fazer. Temos isso no TESP e na licenciatura temos duas. Temos duas disciplinas, uma de síntese de conhecimento, em que eles já têm que desenvolver um projeto, e outra já mais direcionada mesmo para projeto, com ligação empresarial. Essa é uma das ligações empresariais, com seminários em que são postos problemas que podem vir da academia, do próprio docente, podem vir do exterior. Pronto. E esse desenvolvimento pode começar a ser feito já dentro das disciplinas de projeto que temos. Na licenciatura temos duas, ligadas a projeto, no TESP já temos uma. Além disso, vamos ter o Centro de Competências, em que há um conjunto de docentes que vai estar a trabalhar nestas áreas. E isto da inteligência artificial é um bocado assim. A gente, mesmo nós temos um programa de disseminação das áreas de ciência de dados, inteligência artificial e blockchain. Disseminar junto desde os diferentes, os 3 níveis, desde todos os níveis de ensino, não superior, a primária e a secundária, até às profissionais, e às associações profissionais. E esta disseminação de conhecimento vai ser feita para que depois todas essas pessoas e essas instituições nos façam o retorno por elas próprias das suas necessidades. Porque
porque eles é que sabem o que precisam e como vão começar a conhecer as áreas, vão começar a perceber o que é que se pode fazer dentro delas, dentro das áreas em que trabalham. Pronto, e esse vai ser um princípio que nós estamos, neste momento, a fazer, a protocolar até com algumas instituições. Podemos esperar ainda muito mais de vós? Essa disseminação também vamos fazer em rúbricas nas redes sociais, em pequenos vídeos, de forma a que o conhecimento que a gente passe sobre as áreas seja captado sem grande esforço cognitivo. É muito importante que seja uma linguagem adaptada e que façam essa disseminação. E curtos. A pessoa ouve, por exemplo, pequenas mensagens sobre o que é a inteligência artificial num vídeo de 1 minuto. E aí toda a gente ouve. Se a coisa for em 20 minutos, já ninguém ouve. Porque, pronto, é um bocado assim, é a vida que nós temos hoje em dia. Sr. Paulo, o que é que ficou por dizer e que nos queira ainda transmitir a nós, a todos os que estão connosco? Acho que, no essencial, eu disse praticamente tudo. Resta-me só, diga. No Instituto nós estamos, começamos um curso de dados, começamos uma licenciatura, somos o primeiro politécnico com uma licenciatura em inteligência artificial. Isto é muito importante porque devido ao tipo de ensino que está nos politécnicos. Vamos abrir agora um centro de competências, estamos a juntar as 3 áreas e queremos participar no país, no crescimento do país nestas áreas. E queremos estar em conexão com as agências, como a nossa e com outras, porque queremos ser também voz ativa e somos uma instituição muito importante no país, como outras. O país não precisa de nós também. Muito obrigada, professor Paulo Vieira. Foi um gosto conversar consigo. Quanto a si, volto para a próxima entrevista com mais um inovador e que nos vai apresentando iniciativas e projetos que fazem a diferença para todos e, sobretudo, para aqueles que estão na administração pública e que precisam de partilhar também aquilo que fazem. Professor Paulo, uma vez mais, muito obrigada. Foi um prazer poder falar consigo sobre inteligência artificial, ciência de dados e blockchain, que são palavras e uma linguagem muito atual, mas nem sempre, que não chega ainda a todos da forma como deveria chegar. E parabéns pelo projeto que têm, pela licenciatura inovadora e por aquilo que têm feito no vosso instituto, no Instituto Politécnico da Guarda. Até breve. Obrigado.